Me diz uma coisa, você já parou para pensar o que acontece com uma crença quando a gente deixa de acreditar nela? Alguma vez na sua vida você já quis perdoar alguém e não conseguiu? Ou não conseguiu, ou até perdoaria, mas não teve tempo? E já parou para pensar por que a Terra é do dono e não de quem vive e quem trabalha nela? Hoje nós vamos falar sobre Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, meu nome é Jorge Witt, você está no canal Leitura Arriscada e hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais aclamadas da literatura brasileira contemporânea, sem a menor sombra de dúvida. Já se fala sobre adaptação, que vai virar filme, que vai virar série, e só o que você vê por aí no YouTube são pessoas se questionando se o livro vale a pena esse hype todo, se é tudo isso que se fala. Inclusive, se você aí já leu, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se vale realmente a pena todo esse comentário ou se o livro não é essas coisas todas. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que leu esse livro recebeu como a obra-prima que ele realmente é. Inclusive, na minha leitura, por exemplo, eu encontrei diversas identificações pessoais, tanto coisas que eu vivi na minha vida, como questões regionais e identificação do ponto de vista de ser um brasileiro ou ser um nordestino, enfim. Então, antes da gente começar a falar sobre Torto Arado, se liga nessa foto aqui. Dá uma olhada nessa foto. Isso aí é um print do Instagram. Isso aí é um baú que eu encontrei num sítio de uns familiares que eu tenho da parte do meu avô, numa cidade próxima à minha cidade. Isso aí é na cidade de Felipe Guerra. É mais ou menos perto aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso foi em 2017 e esse baú me chamou tanta atenção que na época eu não entendi por que ele me chamou tanta atenção. Eu passei o tempo inteiro que eu estava lá perguntando sobre o baú e querendo saber mais coisas e tirando foto também. E até hoje eu me pergunto o que me chamou tanta atenção nesse baú a ponto de querer postar uma foto dele no meu Instagram. Na época eu não postava praticamente nada. Tinha que ser uma coisa que me chamasse muita atenção mesmo para eu poder postar. Mas segurei que já a gente fala sobre isso. Então olha, Torto Arado por definição a gente pode dizer que é uma espécie de drama familiar. É um drama meio social, meio místico. Que como toda obra-prima não é uma coisa só, é um romance bastante múltiplo, tem várias camadas e vários pontos de vista. A gente acompanha por um longo período de tempo a narrativa sobre a família das duas personagens principais, que seriam a Belonísia e a Bibiana. E eu já vou te falar que um dos grandes temas desse livro é justamente a relação entre essas duas irmãs, que apesar de ser uma relação muito intensa, ela nem sempre é 100% de afeto. Ela também tem as suas questões de mágoas e de ressentimento entre elas, mas no geral é uma relação muito forte, muito intensa de união entre elas. As duas irmãs são filhas de Zeca Chapéu Grande, que é outro personagem muito importante na história. Ele é uma espécie de curandeiro ali da comunidade na qual eles vivem, juntamente com Salustiana, que é a mãe, que eles se referem como Salu. Então, eles vivem nessa fazenda, eles vivem em condições super precárias, condições essas não muito diferentes da escravidão, apesar do livro se passar mais ou menos ali por volta do século XX. E uma outra personagem importantíssima, talvez a minha favorita, inclusive, seja a Donana. Donana é a avó das meninas, da Belonísia e da Bibiana. Então, na minha opinião, a Donana, ela tem um dos dramas mais fascinantes do livro, sem a menor sombra de dúvida. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se estivéssemos nos aproximando de uma fogueira. Donana era braço forte, viu? A abertura desse livro, cara, se você leu a abertura desse livro e não continuou a ler, cara, eu não sei o que dizer sobre você. O Yuri, lá do canal Livrado, ele comentou no vídeo que ele fez sobre o Torto Arado que o livro começa com uma espécie de mito de formação da narrativa. E faz todo sentido, porque a partir desse específico acontecimento, a narrativa se desenrola tanto para o que vai acontecer depois, como também para o que já havia acontecido. Então tudo passa a assumir o valor que tem a partir desse mito de formação da narrativa. Inclusive coisas de um passado muito remoto. Esse momento, esse ponto-chave de formação da narrativa, ele acontece justamente quando as duas irmãs sofrem um acidente. Elas estão bisbilhotando uma mala antiga da avó que nunca queria que elas chegassem perto e elas tinham muita curiosidade, elas sempre queriam saber o que havia dentro daquela mala. Então, em um momento que a avó não estava ali presente, elas estavam bisbilhotando e elas encontraram uma faca. Elas abrem a mala e tem aquele brilho forte da faca, no maior estilo Pulp Fiction. Só que elas acabam se cortando. E elas não só, as duas se cortam, mas uma delas tem a língua completamente decepada. E a gente desde esse momento fica se perguntando, cara, por que aquela mala chamava tanta atenção? Por que elas colocaram a faca na boca, cara? Por que se colocar num perigo desse? Então o livro ele começa e termina nessa relação traumática entre as irmãs. Como eu falei anteriormente, elas têm uma proximidade muito forte, então, mesmo quando uma deseja alguma coisa de ruim para a outra,
ela sente junto. Então, por exemplo, quando uma irmã magoa a outra e essa irmã que foi magoada deseja uma vingança ou alguma coisa parecida, quando a irmã sofre, ela sente junto. Ou quando uma irmã, por exemplo, sente ao mesmo tempo a mágoa do abandono da outra, mas assim, a saudade, a sensação de querer estar perto. E eu falo uma e outra, uma irmã e a outra, porque até grande parte do livro, a própria diferenciação das duas é algo bem problemático. É como se uma só fosse dividida em dois corpos. Uma coisa que eu acho muito foda e que eu vejo pouca gente comentando é em relação à epígrafe. A epígrafe é uma citação do romance Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. E eu acho que essa relação está instalada desde o título. Ela estaria ligada principalmente ao título, na minha opinião. Inclusive, eu mesmo já havia me perguntado por que é torto arado e não arado torto. Bom, tratando de um modo bem geral, o torto arado do título, na verdade, ele é uma reflexão da Belonísia, a irmã que teve a língua decepada, e ela tá no momento no qual ela está tentando pronunciar uma palavra. E ela escolhe justamente uma palavra que faz parte do cotidiano, da realidade dela, que é a palavra arado. Já que ela havia perdido a capacidade de falar, a relação com essas palavras faladas é uma relação bem problemática, bem posta em questão por ela. É um ponto muito delicado da personalidade dela. Ela escolhe justamente a palavra arado e ela percebe que o que ela está produzindo é um discurso quebrado, é um discurso limitado. É como se fosse um arado torto, um torto arado. E aí, meus amigos, é onde entra Raduan Nassar. Se você não está ligado, o Lavoura Arcaica é um romance que pega muito essa questão existencial e a aplica no plano físico, no plano natural. Mais especificamente na questão da agricultura, das plantas. Você encontra, por exemplo, diversas associações do personagem principal com plantas. Então ele fala da planta da infância, de uma planta doentia, fala das raízes da família. E tudo isso para se referir a ele próprio. Então ele olha para a sua realidade e tenta interpretar da maneira como a realidade física funciona. Então ele a interpreta por meio da realidade física, ou seja, ele fala como uma planta funciona e dessa forma ele tenta explicar a sua própria condição de existência. É mais ou menos o que acontece com Belonísia. Eu explico. Ela olha para a sua condição de quem produz um discurso quebrado, um discurso torto, e repare que essa condição não está ligada apenas ao fato dela ter uma limitação física da língua, não. Isso está ligado à condição social, à questão daqueles que querem dizer alguma coisa e não conseguem, como ela. Isso está em todo mundo do livro, não é restrito a Belonísia. Então, por exemplo, todos os pobres, todos os retirantes, todos os fabianos da vida, vamos dizer assim. Então ela olha para essa limitação, seja ela física ou social, e ela enxerga como se fosse a produção de uma lavoura, de um arado, de algo que faz parte da realidade dela. Só que ela encontra, na verdade, um arado torto. Seria uma espécie de representação da limitação dela que transcende essa limitação física e está na questão da exploração dos patrões e não poder falar o que tem para ser falado. E como eu falei anteriormente, Torto Arado ele é um livro social, mas também é um livro muito místico, muito puxado para o lado místico também. Toda família que preenche a narrativa possui um tipo de religião muito específico, chamado Jaré. Esse tipo de religião ele é específico da Chapada Diamantina, na Bahia, mas ele carrega traços do catolicismo, traços do candomblé, como por exemplo o sincretismo, a presença de diversas entidades, diversos santos, que eles chamam de encantados. E o livro trata essa religião de uma forma muito natural, ele incorpora a realidade de todos os personagens, principalmente dos mais antigos, seja o Zeca Chapéu Grande ou a mãe dele, a Dona Ana. Então, para mim, a partir da minha leitura, um dos pontos principais, se não o ponto principal do livro, é justamente essa relação entre a condição dos personagens, completamente massacrada, a completa ausência de senso de justiça no mundo, e esse misticismo. Então, olha só, agora eu quero que você seja bem sincero. Não precisa me responder não, mas pensa aí direitinho com você mesmo. O que é mais fácil de explicar? Uma vela fraca que se apaga sem vento, sem golpes de ar? Ou uma criança que adoece de fraqueza e não tem outra escolha senão morrer de fome? Explicação para a vela que apaga, cara, é fácil. Difícil é entender a injustiça do mundo. Então, Torto Arado ele vai jogar na cara da gente umas perguntas assim bem complicadas de se responder. Então, por que um filho, nascido de uma traição do marido com a própria irmã da mãe, vive e um filho legítimo dentro de um relacionamento morre ou vira anjo? E mais misteriosamente ainda, como é que a mãe que perdeu o filho consegue sentir afeto pelo filho da irmã? Por exemplo, eu me pergunto também por que as pessoas enlouquecem? Enlouquecem e vão viver com uma onça mansa e enfeitiçada. Por que às vezes a gente quer perdoar alguém e não consegue? Mesmo sabendo que vai viver a vida inteira naquele remorso, não consegue. São perguntas como essa que Torto Arado joga na nossa cara e
Perceba que essas perguntas elas não são do plano místico, são perguntas da vida, são perguntas que todo mundo se faz uma hora ou outra na vida. Uma seguidora aqui do canal, a Vera, lá de Natal, do perfil no Instagram Leitura na Rede, que ela produz uns conteúdos muito massa lá no Instagram, ela me perguntou se eu tinha visto algum traço de realismo mágico no livro. E eu acredito que sim, que tem bastante realismo mágico. É justamente essa questão na qual o autor mistura questões da vida completamente sem explicação com questões místicas. Ou seja, o filho que enlouquece é visto sendo cuidado por uma onça mansa e enfeitiçada, por exemplo. A onça enfeitiçada, cara, é mais fácil de explicar do que a loucura. A criança que nasceu morta, por exemplo, é mais fácil explicar dizendo que ela era um anjo. É mais fácil dizer para a mãe que ela era um anjo do que como é que vai explicar para a mãe que o filho dela morreu enquanto outras crianças vivem. Quem é que escolhe esse tipo de coisa, sabe? São questões que você não consegue responder. E aí você acaba apelando para o lado místico. Quando a gente não entende a realidade, a gente a interpreta de forma metafísica, de forma mística mesmo. E repare, agora preste atenção. Eu não estou dizendo que a interpretação mística da realidade ela é menor do que qualquer outra interpretação. Muito pelo contrário. Ela é uma interpretação entre tantas outras, mas naquele contexto, naquela realidade, a interpretação mais coerente, mais condizente com toda a questão de todos os personagens individualmente, é justamente a interpretação mística. E é justamente por isso que essa perspectiva ganha uma força tão grande. Essa interpretação é completamente condizente com a realidade de Zeca Chapéu Grande, de Salustiana, das irmãs, de Donana. Inclusive, falar um pouco sobre Donana. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início sobre querer perdoar e não conseguir ou não ter tempo para isso? Cara, quando se trata da personagem de Donana, eu fico muito reticente em falar sobre ela porque é uma história muito massa para você chegar lá já sabendo, entendeu? Então é importante que você saiba enquanto tá lendo. Mas eu não vou falar tudo, mas alguma coisa eu vou dizer aqui. Então, Donana ela é descrita como uma senhora muito firme, muito forte, mas que já está no momento da vida em que ela começa a apresentar sinais de que está deixando da realidade. Ela começa a perder o contato com a realidade. Por exemplo, ela fala sozinha, ela fala de coisas que ninguém entende. Ela está sempre procurando alguém que precisa ser protegida. Alguém que ela se refere como Carmelita, ou tia Carmelita, como as meninas se referem. Então essa personagem, a Carmelita, ela era uma filha da Donana, que protagoniza junto com ela um dos dramas mais fortes do livro. Então em certo momento da história, a Donana ela se vê presa em uma situação que vai marcar ela para o resto da vida, fazendo com que ela vivesse sua vida no remorso. Ela não conseguiu perdoar. Tinha algo que ela precisava dizer, mas não conseguiu porque não deu tempo. E não foi porque ela era ruim, foi porque ela não conseguiu. Foi uma relação de força, no qual ela acabou sendo a pessoa fraca. Foi porque a realidade na qual ela estava instalada, principalmente em relação ao homem com o qual ela vivia, a enfraquecia, dobrava. E olha, histórias nas quais a mãe fica contra a filha em favor do cara com o qual ela está vivendo é mais comum do que o que vocês pensam, inclusive nos dias de hoje. E mais uma vez, não é necessariamente por questões de valores ou de caráter da mãe, mas se trata justamente de uma questão de força. Uma questão na qual a situação faz com que um personagem, um indivíduo da história, seja mais forte do que outro. Outro ponto entre aqueles que eu iniciei o vídeo falando é a questão da terra. E já vou lhe dizer que um dos temas principais do Torturado é a questão social da terra. E a questão social da terra ligada aos valores também. A exploração do povo pobre e negro nas fazendas, que mesmo depois da libertação dos escravos continuavam vivendo em situações de uma precariedade absurda. Eles faziam o que eles chamavam de viver de morada, que era justamente morar naquela região em troca de trabalho. Eles tinham um trabalho muito duro, uma realidade muito complicada, e em troca daquilo tinham o direito de morar, mas era um direito muito limitado, porque eles tinham várias limitações. Não podia construir uma casa de alvenaria, não podia ficar com aquilo que eles produzissem, não podia praticamente nada. Trabalhavam muito pesado em troca de um lugar para viver dentro da propriedade do patrão. Então, essa camada do romance, ela puxa para um dos temas principais, que é a questão dos valores e a relação desses valores com o peso do tempo nos personagens. Por exemplo, os valores de Zeca Chapéu Grande, que pertencem a um tempo, são totalmente diferentes dos valores do marido da sua filha, Bibiana, por exemplo, que pertence a outro tempo. Então, o marido de Bibiana é um cara mais ligado à luta social, à questão do sindicato, da consciência de classe. E Zeca Chapéu Grande pertence a um tempo mais antigo, a uns valores totalmente mais voltados para aquilo que ele acreditava. Um dos aspectos incríveis de acompanhar nesse livro é como o peso do tempo que eu falei afeta os personagens. Por exemplo, o Zeca Chapéu Grande se recusa a ser atendido por um médico porque para ele é impensável que alguém mais novo, que não está por dentro da realidade dele, entenda mais de cura do que ele, que era um curandeiro. Então a gente volta para aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo.
Por que que a terra é do dono e não de quem vive e trabalha nela? E não dos empregados, por exemplo. E aí Zeca tem o seu ponto de vista e Severo, que é o marido de Bibiana, tem o seu ponto de vista. E é incrível assistir essa disputa de gerações, de valores, porque, por exemplo, Zeca acredita que a sua condição não precisa ser questionada, não pode ser questionada. Já Severo, o marido de Bibiana, questiona tudo, porque ele tem essa noção de questões sociais e de conhecimento de classe. Uma das questões muito interessantes também desse romance é a questão do ponto de vista, a questão estrutural mesmo do ponto de vista. Esse livro ele é narrado por 3 vozes, 2 delas são as 2 irmãs, e a terceira voz é a que entra uma peculiaridade muito interessante, muito criativa do Itamar Vieira Júnior. A terceira parte ela é narrada por um espírito, ou como eles se referem, por uma encantada. E aí é interessante pensar como a realidade do espírito, o ponto de vista do espírito, dialoga com aquela realidade tão dura e tão massacrada dos personagens de carne e osso. A gente se pergunta, por exemplo, como é que uma encantada sente o peso do tempo? Como é que ela se relaciona com o tempo e como isso afeta os outros personagens? Na religião dos personagens, ou seja, no jaré, é muito comum que exista essa incorporação dos encantados nos personagens. Por exemplo, no Zeca Chapéu Grande, é muito comum de ver isso. Então, essa narradora é uma encantada que aparece nas festas de Jaré de uma forma muito misteriosa, que ninguém entende de onde ela veio. Então, o ponto de vista dela é um ponto de vista de fora, de alguém que viu o sofrimento desse povo desde o início. Ela está fora, ela está acima do tempo, desde toda a exploração, todo o sofrimento. Então, agora, essa encantada, sem o seu cavalo para cavalgar, como ela fala, sem o seu corpo para incorporar, ela fica pairando pelo tempo. E talvez justamente por isso, por não entender o tempo da mesma forma que os outros personagens, ela possa falar e principalmente agir de forma muito mais ampla, com uma compreensão muito mais ampliada da situação. E lembra dos conflitos de geração, dos conflitos de valores? Esses conflitos nos faz pensar o que acontece com uma crença quando a gente deixa de acreditar nela. Ela permanece em nossa vida quando o tempo avança e passa por cima de tudo? O que é que vocês acham? Em relação a um espírito, imagina como se fosse um espírito do tempo, um espírito do povo. O que é que acontece com ele quando ele acaba perdendo seus valores? O que vai acontecendo com os valores de uma comunidade quando eles vão deixando de existir? O que é que acontece com eles quando o tempo passa? Aliás, eu acho que essa é uma das grandes perguntas de Torto Arado, que como todo grande livro faz muito mais perguntas do que entrega respostas. E essa pergunta ela é massa justamente para a gente pensar da importância que é contar uma história. O que é muito interessante vindo da boca de uma das narradoras, que é um dos espíritos que povoam aquela comunidade. A importância de contar a história para um povo que está se vendo diante da perda dos valores, dos seus valores, é um dos assuntos principais desse livro. E a gente encontra essa questão da importância de contar histórias justamente num trecho narrado pela Belaunise, que eu vou ler aqui para vocês. Quando Bibiana já morava novamente entre nós, passei a ler tudo o que visse em suas mãos ou nas de Severo. Passei a sentir fome de leitura. Levava livros até para a sombra do descanso na roça. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo vão se desenrolando na minha cabeça como um novelo de malha de apanhar peixe. Quando sento quieta para costurar uma roupa velha ou levanto a enxada para devolvê-la de novo ao chão, abrindo covas, arrancando as raízes das plantas, é que esse fio, que tem sido meu pensamento, vai se fazendo trama. Nessas horas eu, que tomei raiva de homem, que nunca mais quis deitar ou casar com homem, talvez deitasse de novo, só para ter filhos, para ter com quem sentar para desfiar essas histórias que não me abandonam. Talvez lhes desse uma pilha de cadernos velhos, manchados de umidade da chuva ou roídos de traça, para que lessem e pudessem entender do que somos feitos. Agora lembra daquela foto que eu mostrei lá no início, do baú que eu encontrei nos sítios dos meus parentes? Depois que eu li Torto Arado, eu entendi que naquela época, provavelmente o que me fez chamar tanta atenção aquele baú foi justamente o peso do tempo contido nele. Todas as histórias que ele viveu, todos os valores que ele acumulou, tudo que ele viu naquela família. O peso do tempo. Como você pode ver aí na legenda da foto. Cara, 100 anos é muita coisa. Foram histórias de pessoas que viveram com aquele baú e o baú fez parte da vida de muita gente nesse tempo. Eu não pude abrir, infelizmente, para ver o que tinha dentro, mas eu fiquei muito curioso por muito tempo e aquilo ficou comigo por muito tempo também. Eu acho que assim como eu em relação ao baú lá no sítio dos meus parentes, as irmãs Belaunise e Bibiana queriam abrir a mala de Dona Ana justamente para saber quem elas eram,
porque aquele peso do tempo chamava atenção. Assim como eu queria saber de onde eu vinha e todas as histórias que aquele povo trazia. Foi por causa das histórias que fazem a gente ser quem é e pelo peso do tempo contido nelas. Então, Torto Arado, cara, é um livro incrível sobre quem somos e sobre a importância de contar histórias. E eu vou ficando por aqui, pessoal, beleza? Não esquece de avaliar o vídeo, me dando seu feedback se você gostou, se você não gostou, para eu saber o que é que vocês estão achando. E se inscreve aqui no canal pra gente se ver no próximo vídeo, beleza? Valeu! Será que dá pra escutar essas galinhas, velho? Enfim. Valeu!